das conjunções subordinativas. Olha só, lembra que eu falei? As orações subordinativas, elas são dependentes, ou seja, uma oração ela depende da outra. Então vamos ver. Nós temos dois grupos das orações subordinativas. O primeiro são são as conjunções integrantes e o outro são as conjunções adverbiais. Olha só. Então, são muitas orações? São muitas conjunções adverbiais? Sim, são 9. E a gente vai ver cada uma delas rapidamente através de exemplos. As conjunções integrantes, elas vão dar a ideia da questão do substantivo. Geralmente nós localizamos por essas palavrinhas aqui, ó, tanto o que quanto o se. Olha nesse caso aqui, olha só, trouxe uma frase aqui para vocês. Espero que você volte. O que ele quer dizer? Que espero sua volta. Então, qual que é a função dele? A função substantiva. Portanto, nós classificamos esta conjunção como ideia de substantivo, como uma conjunção subordinativa integrante. Porém, as que mais nós podemos observar são as adverbiais e são 9, tá? Causal, comparativa, condicional, conformativa, concessiva, consecutiva, segura o fôlego, final, proporcional e tempo. Olha só, não comprei o livro porque, vamos lá, vamos juntar aqui, olha só, porque não tinha no estoque. Olha só, a pessoa não comprou o livro por causa de algo que aconteceu. Por causa do quê? Porque não tinha no estoque. Portanto, essa palavra que mostra a causa é uma conjunção causal. Simples. Hoje está mais bonita do que ontem. Olha só. Toda vez que há essa comparação, então, mas onde que compara? Olha só, mais bonita do que ontem. Está fazendo uma comparação. Toda vez que a gente tem uma comparação dessa, classificamos aqui no 2, comparativa. 3. Se, essa é clássica, né? Se chover, não saio. Simples. O se, ele é uma partícula que vai indicar uma condição, por isso condicional. Se chover, não saio. Logo, se não chover, sai. Olha só, a condição. Para a pessoa não sair, tem que ter a condição de chover. Tranquilo? Número 4. Segundo o que disseram, ele viajou. Presta muita atenção. Esse segundo aqui não é de número. Esse segundo o quê? Segundo o que disseram, ou seja, conforme disseram, ele viajou. Olha só, conforme isso aqui, esse segundo tem noção de conformidade. Portanto, a gente classifica no 4 como conformativa. 5, olha, esse aqui é interessante. É uma concessão. O que é fazer uma concessão? Embora cansado, trabalhei. Apesar de cansado, trabalhei. Não era a regra, mas abriu-se uma exceção, uma concessão. Embora cansado, trabalhei. Por isso, concessiva. Então, e consequência? Olha só. Falou tanto que ficou mudo. Por ter falado tanto, acabou que ficou mudo. É uma consequência de um ato. Quando eu tenho um ato e há uma consequência desse ato, nós chamamos de consecutiva. Olha só. Final. Vamos para o 7. Final. Ideia de finalidade. Todos estudam com a finalidade de, ou seja, para que trabalhem menos. Olha só a ideia de finalidade. Portanto, 7, final. 8, proporcional. E isso é interessante também. Quanto mais estudava,
melhor eram suas notas. Olha só a ideia de proporcionalidade. Se ele estuda mais, e as notas que acontecem melhoram. O que a gente pode concluir? Se, por exemplo, estudasse menos, não está escrito, mas a gente deduz. O que aconteceria? As notas seriam menores. É a ideia de proporção. Quanto mais estudar, melhor é a nota. 9 e última. Questão do tempo, olha só. Quando chegar, irei sair. Olha aqui a noção de tempo. Quando que chega, irei sair. Quando que a pessoa vai sair? Somente quando chegar. Olha só. Está indicando um tempo. Quando chegar, irei sair. Tá bom? Essas foram as subordinativas. Agora vamos tratar de outro assunto? Agora vamos ver mais duas classes morfológicas. Número 5, interjeição. Filho, é o seguinte, o que é interjeição? Interjeição é muito fácil, eu vou te explicar em 30 segundos. São expressões, olha só. Aquelas expressões como ai, quando você bate o seu pé numa mesa, por exemplo, ou quando você se espanta com alguma coisa, ou quando você está muito feliz e grita, viva! Essas são expressões, e essas expressões nós chamamos de quê? De interjeição, tá? Só por curiosidade, elas não têm valor sintático, tá bom? Vou explicar mais pra frente, só depois da morfologia, que é a sintaxe, mas quero que você já saiba disso, não há valor sintático, tá? É só isso, interjeição, ponto final. 6. Numeral. Numeral também é muito tranquilo, né? Olha só, 4 tipos, tá? Cardinal. Cardinal são os números que a gente conhece. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Ordinal. Então o que é ordinal? Ordinal lembra o quê? Ordem. Então a ordem, por exemplo, num campeonato. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Há ainda mais 2, tá? O multiplicativo, que dá a ideia da unidade ser multiplicada, ou seja, o dobro, triplo e assim por diante. E o fracionário? Quando aquela unidade ela começa a se quebrar. Então, metade, meio e assim por diante. Tá bom? Muito simples essa parte, né? Vamos para mais uma? Vamos lá? Meu aluno, minha aluna, vamos continuar. Ainda falta para a gente ver 4 classes morfológicas. Tá? E a partir de agora, para que você entenda, a gente vai ver com mais calma, mais devagar, porque a partir de agora você tem mesmo que saber cada passo que a gente for falar. Por quê? Senão lá para frente, quando a gente for falar em sintaxe, você vai começar a confundir as coisas, tá? Então a partir de agora eu quero que você veja muita calma. Eu vou tratar cada assunto muito devagar. E a primeira coisa que eu vou dizer aqui para você é a questão das preposições. É o número 7 da morfologia que a gente está vendo, tá? Heitor, são muitas preposições? Filho, deixa eu te falar. Sim, são bastante, tá? São 17 preposições. Então eu tenho que saber todas? Depende daquilo que você vai utilizar, tá? Mas eu vou te adiantar alguma coisa. Se você souber, eu não sou muito assim de ter que decorar, mas as questões das preposições, aqueles que decoram, não é difícil, tá? Mas aqueles que sabem identificar essa preposição na frase, vai ter grande vantagem em análise sintática, em vários assuntos que a gente vai ver lá pra frente, a questão de entender algumas locuções e tal. Então, aqueles que conseguem localizar, entender e saber identificar essas preposições numa frase, as pessoas vão ter grandes vantagens, tá? O que você tem que saber? Primeiro delas, primeira coisa, as 17 preposições. Então, elas são o a, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e trás. Cada uma delas vai fazer um sentido, tá? Então, o que ela serve? A gente já vai ver os exemplos. Mas o que eu quero que você saiba? Que, primeiro delas, ela é invariável, ou seja, ela não vai mudar com nenhuma variante da frase. Elas serão sempre assim. O que significa invariável? Ela não vai mudar. As palavras vão ser escritas dessa forma sempre, tá? Se tiver uma variação de plural, masculino e feminino, muda a palavra? Não muda, ela é invariável.
tá? Isso é fundamental você saber. Segundo ponto, ela tem a função... Lembra que eu falei para vocês lá que quando eu falasse da preposição, eu ia falar que ela liga? Exatamente. Ela vai ligar o termo que vem antes com o termo que vem depois. Então, como assim? Já vou te explicar na frase. Mas o que eu quero que você saiba? Que em hipótese alguma ela muda, a preposição é invariável e ela tem a função de ligar dois termos, que é o termo que vem antes dela e o termo que vem depois, tá bom? Vou passar aqui dois exemplos para você. Olha só, trouxe duas frases aqui para vocês. A gente vai fazer análise especificamente olhando somente a questão da preposição, que é o nosso assunto agora. Só para o desencargo de consciência dessas frases, vamos só identificar os verbos. Lembra que eu falei, toda vez que você for fazer uma análise da língua portuguesa, sempre identifica os verbos. Pode ser que te ajude em alguma coisa. Tá? Ele caminhou por aqui. Onde está o verbo? Caminhou. É uma ação, beleza. A frase de baixo, os alunos da EJA estudam. O verbo onde está? Estudam, beleza. Olha, eu não quero fazer nenhuma análise, artigo, substantivo, nada. Quero que você identifique, primeira coisa, quais são as preposições. Lembra daquelas palavras? Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás? Então, na frase de cima, onde que está a preposição? Olha só, exatamente, o por. Então, o por é uma preposição. Beleza, isso é fácil. Frase de baixo. Os alunos da EJA estudam. Pô, Heitor, eu não lembro de nenhuma dessas palavras. Eu sei que isso aqui é um artigo, isso aqui é um substantivo. Então, isso aqui, cadê? Se isso é um verbo, isso aqui, olha só, calma. Isso aqui é uma partícula que se junta, que você tem que saber, e é isso que eu quero falar. Muitas vezes a preposição ela não aparece de maneira explícita. Filho, o que é EJA? EJA é o nome de alguma coisa. Nesse caso, o nome da empresa. Portanto, a gente fala que isso aqui é um substantivo. Já a gente vai ver no ponto 9 lá as classificações de substantivo. Tá? Mas eu quero que você saiba desse dá. O esse dá não está explícito, mas a gente sabe que é um D mais A. Pois é, né? Isso aqui que geralmente as pessoas não contam. Olha só. Da mesma forma que a gente vai ver crase mais pra frente, o que você tem que saber? Esse dá é um D mais A. Há outras uniões na língua portuguesa, mas essa aparece bastante. O que significa? Esse A é um artigo. E lembra que eu falei para vocês? Um artigo ele sempre vai acompanhar o quê? Um substantivo. Então é sempre fácil de identificar. Toda vez que você olhar para um substantivo, olha para o que está atrás. Geralmente vem um artigo. Nesse caso é a mesma coisa. Ele está escondido, o artigo A escondido atrás desse substantivo EJA. E esse D, então aí já identifiquei, uma preposição. Lembra da lista? Onde você pode até com contra D, essa é uma preposição, tá? Isso aqui é um artigo. Então, a união, nesse caso, vai fazer isso. Para finalizar, o que eu quero que você saiba da questão da preposição. Lembra que eu falei que ela não muda? Certo? Mantiveram ali e tal. Mas juntou, mas ela se manteve ali o D mais A, mas não modificou a sua raiz, estrutura de raiz. É o D mais A, mas ela não mudou, é o D e é o por. Segundo ponto, ela liga, tá? Nesse caso, vou indicar, olha só essa preposição. Ele caminhou por aqui, vai indicar aonde que ele caminhou e vai indicar que ele caminhou, ou seja, quem e o que fez, tá? Então vai ligar esse primeiro termo com esse segundo termo, ligação de dois termos. Olha só, os alunos da EJA estudam, tá ligando? Tá especificando quem, que tipo de grupo, é o primeiro termo. Com quem? Que eles estudam e são alunos da onde? De qualquer lugar? Não, é da EJA, tá especificando. Tá? Então tá ligando um termo com o outro. A gente vai ver as definições de sintaxe e tal, mas o que eu quero que você saiba é isso. Você vai ligar alguma coisa na frase, tá? Sem a preposição, tenta ler sem a preposição para ver se faz sentido. Ele caminhou aqui.
fica muito vago. Agora se eu falo, ele caminhou por aqui, eu estou especificando, estou ligando os dois termos. Os alunos já estudam. Faz algum sentido? Não, você precisa da preposição para ligar, para indicar que alunos e da onde que eles são. Tá? Então tem essa função de fazer essas ligações dos dois termos. Tá? A preposição ajuda e muito nessa questão. Tá? Isso que eu quero que você saiba. Ok? Agora vamos para mais um tópico. Vamos lá? Número 8. Vamos agora falar dos pronomes. Pronome geralmente é onde o pessoal gosta menos e acaba se confundindo. Mas olha só, vou te falar uma coisa. Não é difícil, presta atenção. Primeiro que são poucos pronomes, tá? Olha só, são 6 tipos de pronomes. Portanto, achei que era mais. Não é não, olha só. Nós temos os pronomes pessoais, os possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Eu fiz um esqueminha aqui para você entender mais como é que funciona essa questão de pronome. Eu simplifiquei assim, de uma maneira que fosse fácil e ao mesmo tempo não faltasse nada, tá? Então são 6 tipos de pronomes. O primeiro é o que tem as subdivisões, que eu já vou falar. Mas são também os mais fáceis de identificar também, né? Olha só, pronomes pessoais, tá? Vai fazer alguma indicação de pessoa, de quem faz determinadas coisas. Então, quantos tipos de pronomes pessoais nós temos? Grave isso para você, são 3. Reto, pronome, a gente fala assim, pronomes pessoais do caso reto, ou pronomes pessoais do caso oblíquo, ou pronomes pessoais do de tratamento. Tá? São 3 tipos de pronomes pessoais. Presta muito bem atenção. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Aqueles que quando sua tia da 7º ano ia conjugar os verbos de língua portuguesa, aí sempre colocava o eu, tu, ele nas vozes. Lembra disso? Pois é. Aquele eu, tu, ele nas vozes são pronomes pessoais do caso reto. Tá bom? Pronomes pessoais do caso oblíquo. O que eu quero que você entenda? Toda vez que eu te falar pronomes pessoais do caso oblíquo, ele vai ter 2 subdivisões. Tá? Então, pronomes, 6 divisões. Dentro dos pessoais, nós temos outras 3. Reto, oblíquo e tratamento. E a única delas que tem outra divisão são os oblíquos. Átono e tônico. Só isso, só isso. Não confunde mais nada. Tá? Átono e tônico. Átono, me, te, se e assim por diante. Tônico, mim, comigo e assim por diante. Tá? Só que vou colocar alguns exemplos aqui para a gente avançar. Tratamento. Bom, isso aqui é fácil, só você lembrar da questão de tratamento que se tinha, né? Hoje em dia se usa cada vez menos isso. Por que será, né? Mas você, senhor, tá? Todos aqueles que vão indicar tratamento. Eles vão servir para alguma coisa que a gente vai ver mais para frente, principalmente em algumas expressões. Aí quando a gente for falar de redação, tá? A gente vai ver isso aí. Número 2, possessivos. Olha só, possessivos, que eu quero que você entenda que toda vez que aparecer ele numa frase, ele vai indicar a posse. A posse do quê? A posse do objeto, a posse daquilo que você está falando na oração, depende muito bem do contexto. Tá? Mas toda vez que eu falar de pronome possessivo, estou indicando que determinada coisa é de alguém. Tá? Então presta atenção. Toda vez que aparecer palavras com meu, aquilo é meu. Quer dizer que aquilo é meu. Teu, aquilo é seu. E aquilo é nosso. Está indicando a posse de alguma coisa para alguém. Tá? Por isso que chama possessivo, que vai indicar posse. Simples, não é nada difícil, né? Vai, 3, demonstrativo, vamos lá. Olha só, isso aqui muita gente confunde, mas é aquela coisa, se você sabe, você está na frente de muita gente e é tão simples. Então eu vou dividir isso aqui em 2 partes. Primeiro eu vou falar uma coisinha que você vai decorar e depois eu vou te explicar dentro da frase, dentro do texto, para você entender e nunca mais você vai esquecer, tá bom? Que eu quero que você entenda essa questão dos pronomes demonstrativos. Eu vou voltar neles, especificamente nos demonstrativos, tá? Só que lá para frente, quando eu for falar de termos da oração, lá na aula de redação, que eu quero que você já me adiante para a gente não ter dificuldade. Decora esses 3 aqui.
Este, toda vez que eu estiver este, depois aqui, ó, frente. Aquilo que está à frente. Esse, com 2 S's, aquilo que está atrás. Olha o S, eu decoro assim. Esse é o T, esse é o T. Esse S, S. Este frente, esse atrás. Decora assim. Vai por mim que isso vai te adiantar muita coisa. Aquele é mais distante, está distante. Eu não entendo isso. Confie no que eu estou te falando. Eles vão, os três, este, esse e aquele, vão demonstrar alguma coisa. Só que para a gente entender na frase, você precisa saber isso. Que este é frente, esse atrás e aquele que está distante. Portanto, faz colocar eles na oração? Não. É totalmente diferente de sentido e pouca gente sabe. Mas isso você tem que saber, tá? A partir de agora você vai saber, né, quando eu for falar dessa aula especificamente. Hoje, você só tem que saber isso. Tem esses três, que este é frente, esse é atrás, aquele está distante. Guarda isso que a gente vai voltar numa aulinha e eu vou te falar isso aí. E você nunca mais vai errar. Vamos avançar? Porque o assunto é pronome. Interrogativo é simples, vai indicar alguma pergunta, né? Que, quem, qual, quanto, pronto, vai indicar algum questionamento da frase. Relativo, poxa vida, é difícil dos pronomes relativos, mas você tem que saber que o que... bom, muita gente pergunta, então, o que, né? O que aparece em tudo quanto é lugar. É verdade, o que ele pode ser muita coisa, talvez seja uma das palavras, depois da letra A, que pode ter várias classificações. Então, como que eu vou saber a classificação deles? Você vai ter que ler na frase, no exemplo, tá bom? Alguns exemplos de pronomes relativos. Cujo, onde, como, que. E os pronomes indefinidos. Os indefinidos, olha só, indefinidos. Eles não vão te indicar exatamente quem fez a ação da frase. Você não vai saber exatamente quem é. Então, por exemplo, quando eu falo para você, alguém. Alguém veio aqui hoje. Você não está se referindo a uma pessoa específica. Você pergunta alguém, você não sabe quem. Nenhum, todos. Quando eu falo nenhum ou todos, eu estou definindo de quem eu estou falando? Não. Tá? O indefinido tem essa função. Uma palavra que a gente chama de pronome que vai especificar um grupo, mas sem falar quem. Tá? E tem algumas funções linguísticas bem legais que depois a gente vai ver que a gente pode usar. Porque você pode usar um deles sem querer falar exatamente de alguém. Os políticos sabem muito bem isso aí, esse ponto. Tá? É isso. Por enquanto, a gente vai passar devagar. Agora a gente vai avançar nas últimas 2 classes morfológicas. Bora lá?